A graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Leandro Ramos, São Luís do Maranhão. Voltamos agora para a série As Seitas e Suas Heresias. Essa série vai dar muitos vídeos, 20, 30. Só Deus sabe quantos vídeos serão postados. São muitos os heréticos, são muitos os hereges, heresiologia, ramo da teologia, que fala sobre as distorções bíblicas, as heresias, das menores às piores. Apologética, defesa da fé. Aleluia, glória a Deus. Oremos por essa série. Vamos para o 5º capítulo da série. E não fiquem ansiosos. Nós vamos falar sobre todas as seitas, ou a maioria delas, e botar cada doutrina e cada distorção bíblica, cada doutrina de demônio, que não pode ser outro. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa este vídeo, essa série, este humilde canal. Tem misericórdia das nossas vidas, que Teu Espírito Santo venha nos ensinar, nos exortar, Senhor, e vai descauterizando as mentes, através da Tua poderosa e majestosa palavra. Que seja Teu Espírito Santo nos ensinando, que haja cura, que haja libertação, que haja avivamento e que haja despertamento. Quero ler um trecho de um livro. Quem é você para julgar? Aprendendo a distinguir entre as verdades, as meias-verdades e as mentiras. É o Erwin W. Lutzer, deve ser assim a pronúncia. E na página 74, ele começa, 74 e 75, ele começa respondendo o que é heresia. Nós voltamos já para a Bíblia Sagrada, mas esse livro é todo baseado na Bíblia Sagrada. O que é heresia? A Bíblia usa a palavra heresia e herege em dois sentidos. O apóstolo Paulo disse que as facções eram heresias, ou seja, partidos. Podem ser partidos políticos como hoje, grupos, associações que guerreiam entre si com ideologias, com pensamentos, com doutrinas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, vamos ler. 1 Coríntios 11, 19, está escrito: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Irmão, não julgueis. Irmão, não é julgar, é ser atalaia de Cristo. Irmão, não pode ofender o irmão. Não é ofender, irmão. É alertar do abismo, das doutrinas demoníacas, das distorções bíblicas, dos textos heréticos, dos pensamentos com textos aplicados fora de contexto, é pretexto para heresia. Texto aplicado fora de contexto vai causar um estrago na vida espiritual do irmão e da igreja, e pode levar a muitos a apostatarem da fé. Uma vez que o irmão, a irmã ou a igreja apostatou da fé, para voltar ao primeiro amor, a essência é mais difícil. Então ele está dizendo isso no versículo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. É 11 e 19? Deixa eu voltar lá. Está escrito: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Alguns desses partidos que o apóstolo Paulo mencionou estão entre os crentes, definido deste modo o crente carnal, que se recusa a aceitar a verdade revelada, e ele, por consequência, pode ser chamado de herege.
foi, creio, como Paulo usou a palavra em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20, quando diz que heresias ou facções são obras da carne. Em outro lugar, o apóstolo falou que um homem herege, ou um homem faccioso, ou aquele que provoca divisões, se perverteu e está em pecado. O segundo uso da palavra herege diz respeito àquele que mantém sérias divergências doutrinárias. E aqui entram as seitas e as suas heresias. Aqui nós enquadramos Ellen Goldwhite, Allan Kardec. Aqui nós enquadramos Russell e tantos outros, Joseph Smith, e tantos outros heréticos que fundaram seitas que têm se multiplicado. O segundo uso da palavra diz respeito àquele que mantém sérias divergências doutrinárias. Pedro fala de heresias destruidoras, podem devastar a igreja, devastar a família, devastar um grupo e devastar principalmente mentes e corações, escravizadas por doutrinas diabólicas, que negam que Jesus é Deus. 2 Pedro 2, 1. Vamos lá. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro 2, 1 está escrito. Eles negam que Jesus é Deus. A maioria das seitas fazem isso. Não acreditam na Santíssima Trindade ou Santíssima Divindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou negam um ou negam o outro. E às vezes negam dois. Fica só o Eterno, o arquiteto do universo. Deus é muito mais do que isso. Eternidade para Deus é um atributo. Ele é muito mais do que um Deus eterno. É muito mais do que um Deus atemporal e sua palavra atemporal. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, que como entre vós haverá também falsos doutores da lei, mestres, que introduzirão encobertamente, encoberto, escondido, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Não apenas homens de Deus inspirados pelo Espírito tiveram presentes em Israel no Antigo Testamento, mas também falsos profetas. Do grego, a palavra falsa, expressão falsos profetas, significa pseudo-profetai. Se levantaram no meio do povo, tal como agora falsos doutores, do grego pseudo-didaskaloi. Pseudo-didaskaloi. Estavam presentes entre os leitores de Pedro. A advertência de Pedro descreve esses falsos doutores como aqueles que espalham heresias de perdição ou ensinos destrutivos, aleluia, glória a Deus, para a fé. O efeito de seu ensino era tão extenso que eles até negavam o Senhor soberano, do grego despotes, que os comprou, embora muitos seguissem a vergonhosa imoralidade dos hereges, e o caminho da verdade fosse blasfemado. Aleluia. Mas sabiam os falsos doutores que a negação do Senhor traria sobre si mesmos repentina perdição. Levados pela cobiça, os falsos doutores inventaram histórias enganadoras, como exato oposto de Pedro em 1,16, com as quais exploravam seus ouvintes. Em 1,16 está escrito: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Cuidado com as fábulas artificialmente compostas de homens desviados da verdade,
nas suas vãs filosofias, seitas e heresias. A graça e a paz do Senhor Jesus.